Termoquímica. Meus queridos, muito boa tarde. Eu sou o professor Henrique. Essa aula, especificamente, é a revisão da parte de dinâmica. É um dos assuntos mais interessantes. Então, nós vamos fazer a resolução de exercícios dessa parte. A resolução de exercícios são questões de vestibular, tanto para o pessoal que vai fazer as provas do reforço escolar primeiro ano, quanto a preparação para o vestibular. Anotem tudo detalhadamente. Por favor, fique à vontade para fazer perguntas. Temos aqui ao vivo os alunos Ana Júlia, Melissa, Guilherme, que podem fazer perguntas durante a aula, tá bom? Muito bem, P230 começou agora. Nas figuras 1, 2 e 3, as forças que agem sobre as partículas têm o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor. As partículas estão em movimento. Muito interessante. Qual delas está em movimento retilíneo uniforme? Eu ensinei para vocês em dinâmica que força é massa multiplicado pela aceleração. Elas estão sobre uma determinada força F, que seria essa força aqui. Como tem o mesmo módulo, eu vou dizer que elas são apenas F. Eu ensinei para vocês que com respeito a vetores, eu tenho esses casos. Se eu tenho vetores no mesmo sentido aqui, força 1 e aqui força 2, a força resultante vai ser o somatório das forças. Soma a força 1 mais a força 2. Se você tem vetores opostos, aqui eu tenho força 1 e aqui eu tenho força 2, a força resultante, quem vai ser? Vai ser a maior menos a menor. Tem que tirar o som. Já foi? Legal. E quando você tem essa relação aqui de 90 graus, a força resultante ela vai ser Pitágoras. Que fique claro, todas as vezes que eu tenho força resultante diferente de zero, toda vez que eu tenho força resultante diferente de zero, o corpo ele está em movimento uniformemente variado. E quando a força resultante é igual a zero, não tem aceleração e, portanto, o movimento é uniforme. Por exemplo, aqui nesse primeiro caso, eu tenho uma força F. Que força é essa? Igual a massa vezes a aceleração, ou seja, diferente de zero. Então, esse cara aqui está em movimento uniformemente variado. Esse daqui, eu tenho perpendicular aqui. Quem vai ser a força resultante? A força resultante vai ser esse daqui, ou seja, uma força resultante diferente de zero. Então, está em movimento uniformemente variado. O único que vai estar em movimento uniforme vai ser exatamente esse daqui, porque são vetores opostos. E se são vetores opostos, de mesmo valor, mas opostos, a força resultante é igual a quanto? Zero. Então, está em movimento uniforme. Então, na figura 2 a resposta. Questão 231. Um objeto encontra-se em repouso num plano horizontal perfeitamente liso. Plano horizontal perfeitamente liso. No instante T0, uma força F horizontal de módulo constante é aplicada ao objeto. Sobre a ação dessa força, o objeto ele é acelerado, ou seja, ele começa a se movimentar para esse lado aqui. E no instante posterior T, quando a velocidade é V, ou seja, quando ele está bem aqui, velocidade inicial é igual a zero, a velocidade V aqui, não tem mais força. A força resultante é igual a zero. Após o instante T, letra A, o objeto... preste bem atenção. Quando o corpo, ele só é acelerado quando eu estou aplicando a força nele. De novo. É o vídeo voltando, entendeu? O movimento só é acelerado, ou retardado, ou qualquer outra coisa assim, quando eu tenho a força aplicada nele. Aí estou pegando esse objeto, né? Pegando o objeto aqui, aí eu empurro ele assim, olha, está acelerando. Aí tirei meu dedinho. Ele está numa pista de gelo enorme, ou seja, não tem atrito. Ele vai continuar se movendo? Vai. Mas em que velocidade? Se não tem a força cutucando ele, é movimento uniforme. Porque só tem aceleração quando tem a força aplicada no bicho. Entendeu o pulo do gato? Então, letra A. Após um instante T, letra A, o objeto para imediatamente. Só vai parar esse cara se tiver atrito, então é falso. Adquire um movimento acelerado. Falso, porque só tem movimento acelerado quando a força é aplicada no bicho lá. E ele diz que foi retirada a força. Letra C. Prossegue em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante V. Sim, é verdade. A resposta certa é a letra C. P232. Enuncie VUNESP. Olha, VUNESP.
Enuncia a lei física a qual o herói da tirinha se refere. Qual é essa lei, Ana Júlia? Que lei é essa que está escrita aí nos desenhos? Obrigado. Qual é a primeira lei? Correta a resposta. Um corpo em movimento continuará em movimento até que uma outra força atue sobre ele, ou seja, a parede de alguma coisa, entendeu? Mais tarde, nós vamos estar ainda esse ano a definição de energia. Vocês têm que entender que nos acidentes o que mata, muitas vezes, embora seja irônico, né, não é exatamente a batida ou o tipo de acidente, mas sim a energia. Quantas vezes vocês já não ouviram falar de um cara tranquilo, bem de saúde, tropeça, bate a cabeça e morre? Por que que isso ocorre? E tem gente que o carro é todo destruído e sai andando do negócio. O problema sempre vai ser, rapidinho, só me adiantando aqui, a resposta é da inércia, claro, né? A resposta aqui é a questão da dissipação de energia. O nosso corpo, ele suporta limites muito pequenos de variação de energia dentro dele. Pra vocês terem uma ideia, nosso cérebro tem uma consistência um pouco mais forte do que um pudim. Teoricamente, com uma colher dá para tirar o teu cérebro assim. Então, quando a pessoa ela sofre impactos, variações de energia, por exemplo, o carro bate no muro e ele para imediatamente, às vezes ele pode morrer depois, porque vai romper baço, vai romper os vasos do corpo, porque esses vasos eles não suportam grandes variações de energia. E quando o carro ele bate completamente, se destrói todinho, o cara tem mais chance de sobreviver, porque o carro se destrói daquele jeito, meninos, para dissipar a energia cinética dentro dele. Ao invés de ir para o corpo da pessoa, a energia vai para os outros locais. É bem interessante, mas a gente vai chegar lá. Agora na P233, isso aqui é bem legal. Essa aqui é bem simples aqui. Determina a aceleração desses blocos. Tá legal, bacana. Aqui nesse bloco, a primeira coisa que eu tenho que descrever é o sentido do movimento. Qual é o sentido do movimento? No caso, da esquerda para a direita. Só tem uma força aplicada aqui, que vai ser essa força F. Bora calcular a aceleração. A pergunta do problema é essa, né? Determine a aceleração do bloco de massa 2 kg. Força é igual a massa multiplicado pela aceleração. Quanto que é a força? 10. Quanto que é a massa? 2. Quanto que é a aceleração? 5 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso foi fácil porque só tinha uma força aplicada no bloco. Aqui na parte B é mais interessante. Para onde se move esse corpo? Eu tenho uma força de 10 newtons para cá e uma de 4 newtons para cá. Venceu o maior, que nem um cabo de guerra, tá bom? Como é que eu faço? Os vetores que seguem o sentido do movimento são chamados de positivos. E os vetores que vão contrário ao movimento são chamados de negativos. E não esqueça que vocês é que decidem o sentido do movimento, a maneira mais fácil de entender isso. Como é que vai ser? Coloco as forças que estão aplicadas no bloco. Esse bloco aqui. Quais são as forças? Força F menos força linha. Tudo isso é igual a quanto? Respira. Acabaram as forças? Acabaram. Massa multiplicado pela aceleração. Quanto que vale a força? 10. Quanto que vale a outra força? Opa! Quanto que vale a outra força? Vale 4. Quanto que vale a massa? Vale 2. Quanto que vale a aceleração? Aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Excelente pergunta, Melissa. Excelente pergunta. Henrique, você não leva em consideração a força-peso? Na verdade, sim. Para baixo eu tenho a força-peso e para cima eu tenho o quê? A força normal, que é a força resultante, nós chamamos. Força de reação quando você tem um bloco em cima do material. Mas todas as vezes que eu tenho um plano perfeitamente horizontal, essa força, a força-peso é anulada pela força normal. Todas as vezes que eu tenho um plano perfeitamente horizontal, a força-peso ela é anulada pela força normal. Então, eu não levo elas em consideração. Na verdade, eu só vou levar em consideração a força-peso e a resultante da normal, que é a resultante do corpo quando ele está quando ele está no sistema, em planos inclinados. A gente vai chegar lá. Muito bem, P235. Muito boa tarde, meu querido. Samuel, como é que está, querido? De boa?
Eu estou fazendo material... Gil? Alice, boa tarde, querida. Eu estou fazendo material de revisão de física, resolução de exercícios, tá bem? Você conseguiu fazer mais atividades no final de semana? Você está bem? Quer um pouco d'água, querido? Marcela, ajuda ela aí, por favor. Já, P235. Submete-se um corpo de massa igual a 5.000 kg à ação de uma força constante, que a partir do repouso lhe imprime uma velocidade de 72 km por hora. Tudo isso em 40 segundos. Determine a intensidade da força, o espaço percorrido. Qual a definição de força, pessoal? Tem que se preocupar com o que o problema pede, tá bom? Primeiro, anotar os dados do problema. A massa é 5.000, ele vai a partir do repouso, velocidade inicial igual a zero, ele imprime uma velocidade de 72 km por hora. Velocidade final, 72 km por hora. Essa velocidade dá para a gente trabalhar, Guilherme? Divide por quanto? Dá quanto? Muito bem, 20 metros por segundo. Olha, rapaz. Você é engenheiro, ele que não sabe ainda. Ele quer saber a força. Qual a fórmula da força, pessoal? Força é massa multiplicado pela aceleração. Problema, eu tenho aceleração? Não. Como é que eu faço para achar a aceleração? Eu tenho a velocidade final. Isso aqui é a velocidade final. Tenho a velocidade inicial. Tenho o tempo. Qual a fórmula que eu vou utilizar? Vovô anda taradinho. Vou ficar aqui. Quanto que é a velocidade final? 20. Quanto que é a velocidade inicial? 0. Quanto que vale a aceleração? Boa pergunta, né? Qual é o tempo? 40 segundos. Essa aceleração é igual a quanto? 2 dividido por 4 vai ser igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Agora ficou fácil nossa questão. Força é igual a quanto? Quanto que vale a massa? A massa são 5.000 quilogramas. Quanto que vale a aceleração? A aceleração vale 0,5. Essa força vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2.500 newtons. Alice, eu vou terminar esse material aqui, depois a gente verifica, 3 horas eu termino. Aí a gente já começa a verificar os teus conteúdos, tá bom? Tu passa no WhatsApp para mim quais são as tarefas de hoje. Ajuda ela a carregar, querido. Coloca ela bem aqui, tá? Letra B. Ele quer saber o espaço percorrido. Para o espaço percorrido, a gente pode fazer como, hein? Por Torricelli, né? Vai ficar como? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A multiplicado por ΔS. Qual a velocidade final? 20. Qual a velocidade inicial? Quanto que vale 2 vezes a aceleração, que é 0,5 vezes ΔS. Esse ΔS vai ser igual a 400 metros. Moleza, não é verdade? Eu sempre faço essa pergunta nessa época, por ano, né? Todo mundo aqui acredita como foi para a Lua, né? Todo mundo acredita aqui como foi para a Lua, né? Guilherme? Claro que eu também, rapaz. A aceleração da Terra, ela equivale a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração muito alta, bem alta mesmo. Tanto que lá o MC Kevinho olhou no chão. E por que tá rindo? Meu Deus. Na Lua é 1/6. 10 dividido por 6. A velocidade de aceleração na Lua é em torno de 1,66 metros por segundo ao quadrado. Eu não sei se vocês viram na... Fica lá com ele um pouquinho, senão ele vai ficar atrapalhando. Não sei se vocês viram naquelas filmagens na Lua, como eles andavam todos esquisitos, né? Eles tentaram andar quando o Neil Armstrong deu o primeiro passo, ele quase caiu. Porque, por causa da gravidade baixa, o centro de gravidade dele deslocava muito. Aí ele percebeu que a melhor maneira de andar era meio que pulando, que nem um canguruzinho, que era a maneira mais fácil de
controlar o passo, porque a gravidade é baixa. A massa de um corpo, ou a massa de uma pessoa, ela é constante, porque ela depende da quantidade. Essa aula vai ficar muito interessante, né? Tem latido agora, né? A massa de uma pessoa, ela é constante, porque ela depende dos átomos do que ela é feita. A minha massa, qual é? 90 quilos. Vamos dizer que eu peso, tenho uma massa de 90 quilos, né? Então, portanto, qual vai ser meu peso na Terra? Meu peso na Terra vai ser 90 vezes 10, equivalendo, considerando 10, vai ser 900 newtons. Esse é o meu peso na Terra. E na Lua? Vai ser 90 multiplicado por 1,6. 144 newtons. Vou ser muito mais leve. Eu vou ser muito mais leve. Não quer dizer que a minha massa diminua. Não, mas o peso é menor. Porque o peso de um corpo, ou seja, a força com que um planeta atrai esse corpo, depende da aceleração da gravidade. Nessa questão, ele fala bem assim, olha, um astronauta utilizando o dinamômetro é um equipamento que mede a força, dependendo da gravidade. Determina o peso de um corpo na Terra e na Lua, encontrando os valores. Peso na Terra é igual a 4,9 newtons, e o peso na Lua é igual a 0,8 newtons, respectivamente. Sendo a aceleração da gravidade na superfície da Terra igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, determine, letra A massa do corpo, e letra B, a gravidade da Lua. O que vocês têm que entender é que a única constante da questão do peso, tanto na Terra quanto na Lua, é a massa. Então, a primeira parte é fácil. O peso na Terra é igual a massa multiplicada pela gravidade da Terra. Sim, querido, eu já mando para você, tá bom? Então vai ficar isso daqui, olha. Peso na Terra, 4,9. Massa na Terra. Aliás, massa, né? Porque a massa, ela independe de onde você se encontra. Gravidade da Terra, quanto? 9,8. Essa massa vai ser igual a quanto? 4,9 dividido por 9,8. Isso aqui é igual a 0,5 quilogramas. Para descobrir a gravidade na Lua é bem simples, portanto. Peso na Lua é igual a massa multiplicado pela gravidade da Lua. A gravidade da Lua, inclusive, é o que eu quero. O peso na Lua é 0,8. A massa é 0,5, que é a mesma, óbvio. E a gravidade na Lua, sabe Deus. Gravidade na Lua é 0,8 dividido por 0,5. Dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Isso aqui vai ser igual a quanto? 1,6 metros por segundo ao quadrado. Bonitinha nessa questão, né? Vamos fazer algumas de dinâmica mesmo, vamos fazer a aplicação. Isso aqui foi um pouco mais teórica, mas é muito interessante. Bora lá. Vamos lá pegar isso daqui. P239, uma questão bem legal. Uma força F, com licença, por favor. Uma força horizontal de intensidade F igual a 10 newtons é aplicada no bloco A de 6 kg, o qual está apoiado em um segundo bloco B de 4 kg. Os blocos deslizam sobre um plano horizontal sem atrito, determine a aceleração, a força que um exerce o bloco no outro e a força resultante de A para B, que é a diferença, né? É bem fácil. Eu vou desenhar aqui esses blocos apenas por uma questão puramente didática. Vocês devem lembrar que esses blocos estão juntos, é claro. Eu, Henrique, estou desenhando separado para ficar mais fácil desenhar os vetores que existem entre eles. A força principal aplicada aqui no bloco F. E isso aqui define o sentido do movimento. Qual vai ser esse sentido do movimento?
O sentido do movimento vai ser da esquerda para a direita. O sentido do movimento sendo da esquerda para a direita, o que significa isso? Significa que a força F é aplicada no bloco A e o A empurra o bloco B. O A empurra o bloco B com que força? Eu vou chamar isso aqui de força de A. Mas para cada ação, eu tenho uma reação igual, mas no sentido contrário. Essa é a lei da menina que levou o chifre do namorado, entendeu? Igual, mas no sentido... Reação igual, mas no sentido contrário. Você concorda, Melissa? Muito bem. Muito bem, temos que escrever uma equação para cada bloco. O exercício sempre é assim. Primeiro para o bloco A. Vai ficar como? Quais são as forças atuando em A? Por favor. Aqui é positivo e aqui vai ser negativo, tá bom? Os vetores que seguem o sentido do movimento são positivos. E os vetores que vão no sentido contrário ao movimento são os vetores negativos. Então vai ficar como isso aqui? Vai ficar força menos força de A, acabou, porque só tem essas forças no bloco A. É igual a massa de A multiplicado pela aceleração do sistema. Para o bloco B, quais são as forças? Só tem uma. Está aqui, só tem a força aqui no bloco B, que é a força de A. Então, a força de A é igual a massa de B multiplicado pela aceleração. Não esqueça que a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é descobrir quanto que vale a aceleração do conjunto. Beleza. Cortando aqui, simétricos, é claro, vai ficar como? Isso aqui vai ficar F é igual a massa de A mais a massa de B multiplicado pela aceleração. Quanto que vale a força principal aplicada no sistema? Ele falou aqui pra gente, né? Ele falou aqui que a força vale 10, a massa de A vale 6 e a massa de B vale 4. Beleza. Quanto que vai dar isso? Quanto que vale aqui? A força é 10. Quanto que vale a massa de A? 6, a massa de B, que é 4, multiplicado pela aceleração. Isso aqui vai ficar 10 multiplicado por A. Portanto, a aceleração é igual a quanto? 1 metro por segundo ao quadrado. Morreu aqui. Letra B. O que ele quer saber? A intensidade da força que um bloco exerce no outro. Ou seja, a força que o bloco A exerce no bloco B. Que força é essa? A força de A. Para descobrir a força de A, eu escolho a equação mais bonitinha. Eu vou escolher essa daqui, tá? Que é mais simples. Fazendo o cálculo, vai ficar como? Força de A é igual a massa de B multiplicado pela aceleração. A força de A vai ser igual a quanto? Quanto que é a massa de B? A massa de B é 4 multiplicado pela aceleração, que é 1. Essa força de A é igual a quanto? 4 newtons. Quem vai ser a força de B? É a diferença, simples. A força de reação, né? Força de ação-reação, ação-reação. O total é 10, então aqui tem que ser quanto? Tem que ser 6 newtons. Terminou o cálculo. Esse é o caso. Vários alunos perguntam de mim por que tem que ser desse jeito. Júlia, pelo princípio de ação e reação, quando tu empurra alguém, a força que tu joga volta para ti, entendido? Me diz uma coisa. Tenta imaginar um cara bem grande, gordo, e tu vai com tudo quando ele se joga. Quem vai sentir mais o impacto? Por quê? A minha massa é menor, fala. Exatamente. É o que ocorre aqui. Quanto que vale a força de A? A força de A que A recebe vai ser quanto? 4 newtons. E a força de B? A força de B é um pouco maior, porque ele tem uma massa menor, entendeu? Aqui, pelo princípio de ação e reação, isso é o que ocorre. Vamos verificar mais um caso aqui. Por quê? Já. Questão 241. Dois blocos de massas iguais a 2 kg e 3 kg estão numa superfície horizontal, sem atrito, ligados por um fio de massa desprezível. A força horizontal F tem intensidade constante igual a 4 newtons. Interessante. Determine a tração. Determine a tração no fio. Tá bom. Passo número 1. Eu tenho que definir qual é o sentido do sistema. O sistema se move para onde? Bom, aqui eu tenho a força F, então o sistema se move nesse sentido, puxando, né? Está sendo puxado, né?
Então, vou colocar aqui, está aqui a força F, ela se move nesse sentido. Quando F puxa esse bloco, que eu vou chamar esse bloco aqui de A, tá? Apenas para efeito puramente estético, tá bom? Aqui A e B. Quando F puxa o bloco A, ele, por sua vez, por meio do fio, ele acaba puxando o bloco B. Com que força? Com uma força de tração. Mas para cada ação existe uma reação, igual no sentido contrário. O bloco B não puxa ninguém, então acabou. Devemos escrever uma equação para cada bloco, não importa o que ele peça. Primeiro para o bloco A, pois no bloco A se encontra a força principal. Então vai ficar como? Bloco A, força menos tração. Não esqueça que é o negócio que eu falei. As forças que estão atuando no bloco A são a força F e a tração. A força F ela é positiva, porque ela segue o sentido do movimento, e a tração é negativa, porque ela está no sentido contrário ao movimento. Força menos tração é igual a massa de A vezes aceleração. Para o bloco B vai ficar o quê? Tração é igual a massa de B multiplicado pela aceleração. Cancela, cancela. Quanto que vale essa força F aqui? A força F é o quê? A massa de A mais a massa de B multiplicado pela aceleração. A força F, ele falou que é 4 newtons, que é igual a massa de A, que é 5, mais a massa de B, que é 3, multiplicado pela aceleração. Aceleração é igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. A pergunta do problema é quanto que vale a tração. Substitua na equação que eu achar mais bonitinha. Eu vou descobrir essa daqui, acho que é mais fácil. Então vai ficar como isso daqui? Tração é igual a massa de B multiplicado pela aceleração. Tração é igual a massa de B, que vale... Quanto que vale? 3. Não, vale 5, desculpa. Multiplicado pela aceleração, que no quanto é 0,5. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Essa tração vai ser igual a quanto? 5 multiplicado por 0,5 é igual a quanto? 2,5 newtons. Mais fácil do que isso. Já entenderam, né? Alguma pergunta dessa parte? Bora fazer mais uma aqui. No arranjo experimental da figura... Só um minuto, por favor. No arranjo experimental da figura não há atrito algum. E o fio tem massa desprezível. Adote gravidade igual a 10. Determine a aceleração do corpo A. Quando ele fala aceleração do corpo A é irrelevante, tá? Porque no caso ele quer saber a aceleração do sistema. Não tem como separar isso. E letra B, atração no fio. Primeira coisa, vocês têm que lembrar que pelo fato de não ter atrito entre o corpo e o plano, ele escorrega facilmente. Significa que qualquer pezinho mínimo aqui, uma pena, faria ele se mover nesse sentido. E isso aqui é inegável, né? Já que o nosso B ele é mais pesado, ele tem 3 kg. Passo número 1, tem que definir o sentido do movimento. Qual o sentido do movimento? Para baixo, claro, né? Por quê? Porque aqui eu tenho um peso de B. O peso de B, ele puxa o bloco A. Com que força? Uma força de tração. Mas para cada ação, eu tenho uma reação igual, mas no sentido contrário. O bloco A não puxa ninguém, não tem atrito, acabou. Como é que eu faço isso? Eu tenho que escrever uma equação para cada bloco. Primeiro para o bloco B, porque é a força principal. Não esqueça que nesse caso específico, o peso de B vai ser positivo e a tração vai ser negativa, porque o peso de B segue o sentido do movimento. Fazendo o cálculo, vai ficar peso de B é igual... peso de B menos tração é igual a massa de B multiplicado pela aceleração. Para o bloco A, quais são as forças atuando no bloco A? Só tem uma, a tração. Então vai ficar como? Tração é igual a quanto? A massa de A multiplicado pela aceleração. Cancela os simétricos, vai ficar como isso daqui. Vai ficar peso de B é igual a massa de A mais a massa de B multiplicado pela aceleração. Esse peso de B aqui vamos fazer pela regra do goleiro Bruno. Guilherme, regra do goleiro Bruno? Isso. Peso de B é igual a massa de B multiplicado pela
Gravidade. Quanto que é o peso de B? Peso de B é a massa de B, que é 3, multiplicado pela gravidade, que é 10. Portanto, peso de B é igual a 30 newtons. Então, vai ficar como isso daqui. 30 é igual a massa de A, que é 2, mais a massa de B, que é 3, multiplicado pela aceleração. 30 é igual a 6 multiplicado por A, portanto, a aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Para descobrir a tração, isso aqui foi a parte A, né? Parte B. Para descobrir a tração no fio, eu substituo na equação mais bonitinha. Eu vou substituir nessa daqui. Tração é igual a massa de A multiplicado pela aceleração. Uma palavra de cautela. Eu estou ensinando para vocês do método de sistemas. Ana Júlia, foi desse método que vocês foram ensinados pelo professor? Ótimo. Esse método é mais simples, não tem como errar, tá bom? P246. Essa questão aqui é mais interessante, é bem interessante mesmo. Vamos calcular aqui. Os corpos A e B têm massas iguais a 1 kg. Legal. Perdão, o corpo A tem 1 kg e o B 3 kg. O corpo C pendurado num fio tem massa de 1 kg. O fio é inextensível e tem massa desprezível. Adote gravidade igual a 10. E suponha que A e B deslizam sem atrito sobre o plano horizontal. Calcule a aceleração, calcule a força que o corpo B exerce em A. Que interessante essa questão. Como eu já falei várias vezes, pelo fato de não ter atrito entre esses corpos e esse plano aqui, significa que eles deslizam facilmente. Então, esse cara pendurado aqui puxa todo mundo para baixo. Então, podemos rapidinho definir o sentido do movimento. O sentido do movimento vai ser para baixo aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho para baixo, eu tenho o quê? Peso de C. O peso de C, ele puxa, não esquece que o peso de C, ele puxa o bloco A para cá. Com que força? Com uma força de tração. E para cada ação, eu tenho uma reação igual no sentido contrário. Agora vem a parte legal. O bloco A, quando ele começa a se movimentar, ele empurra o bloco B também no rumo, como diz a minha avó. Então, o que força é aplicada aqui? Aqui eu tenho uma força de A, não é verdade? Mas para cada ação, o que eu tenho? Uma reação igual no sentido contrário. Acabou. Beleza? Vamos recapitular as forças. Quais são as forças no bloco C? Peso de C e tração. Quais são as forças no bloco A? Tração, força de A no sentido contrário. E no corpo B, eu só tenho a força de A empurrando ele. Alguma dúvida? Beleza. Melissa, entendeu? Temos que escrever uma equação para cada bloco. Escrevemos sempre as forças a partir da força principal. Quem é a força principal? Bloco C. Então vamos lá, bloco C vai ficar como? Não esquece que quem vem para cá, olha, quem segue o sentido do movimento é positivo. Quem vai no sentido contrário do movimento é negativo, tá bom? Então vai ficar como? Peso de C menos tração é igual a massa de C multiplicado pela aceleração. Agora, qual é o próximo bloco que eu vou analisar? Eu vou analisar o bloco A, tá bom? Esse puxa esse, que por vezes empurra esse. Vai na ordem, tá? Bloco A vai ficar como? Não esquece que para cá eu tenho tração positiva e no sentido contrário, força de ar que é negativa. Então vai ficar como? Tração menos força de ar é igual a massa de ar multiplicado pela aceleração. Respira. Bloco B agora. No bloco B, coitado, só tem uma força atuando sobre ele, a força de ar. Então, ficou fácil. Força de ar é igual a massa de B multiplicado pela aceleração. Lindo. Cortes simétricos, claro, vai ficar como isso daqui? Peso de C é igual ao somatório das massas, né? Massa de A mais a massa de B mais a massa de C multiplicado pela aceleração. Quanto que é o peso de C? Peso de C, vou calcular aqui a parte. O peso de C é igual a massa de C multiplicado pela gravidade. O peso de C é a massa de C, que vale 1 kg multiplicado pela gravidade, que é 10. O peso de C vale 10 newtons. Então, 10 é igual ao somatório das massas, que é 1 mais 3 mais 1, 4, 5, multiplicado por A. Portanto, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui morreu. Foi a letra A. A letra B.
que ele quer saber? Ele quer saber a intensidade da força que o corpo B exerce no corpo A. A intensidade da força que o corpo B exerce no corpo A é a força de A, na verdade, porque é essas forças que existem sobre ele. Força de A eu substituo na equação mais simples para achar. Vai ficar como? Força de A é igual a massa de B multiplicado pela aceleração. Força de A é igual... Observe que nesse caso aqui ele nem pede atração, né? Quanto que é a massa de B? A massa de B é 3 multiplicado pela aceleração, que é 2. Portanto, a força de A vai ser igual a 6 newtons. E Guilherme, ficou claro aqui? Beleza. Ô, Ana Júlia. Ana Júlia, teu nome é por causa daquela música? Não. Tu perguntou pro teu pai? Já perguntei. O que ele falou? Perguntou assim, você não fez isso comigo não, né, pai? Eu não sei se vocês já viram em obras o pessoal utilizar polia. Você coloca os fios, as cordas em algumas polias e um cara sozinho ele consegue carregar um balde de concreto. É porque a polia, como eu já expliquei nas aulas anteriores, ela divide as forças. Por exemplo, se você fizer certinho o negócio de polia, digamos que seja uma massa de 500 newtons, tu faz no teu braço só uma força de 100, entendido? E consegue levantar. É bem interessante, né? Bora lá. No arranjo experimental da figura, o fio e a polia têm massas desprezíveis. O fio é inextensível e passa sem atrito pela polia. Isso é importante, não ter atrito. Adotando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a aceleração do sistema e as trações nos fios. Quando ele fala as trações no fio, ele quer saber a tração nesse fio e a tração nesse fio aqui, entendeu? Nesse aqui, tá bom? Tá, beleza. Como é que eu faço isso daqui? Em primeiro lugar, eu tenho que definir o sentido do movimento. Qual o sentido do movimento? Como são dois caras pendurados, eu tenho esse cara pendurado e esse cara pendurado, eu tenho, o que define o sentido do movimento, se é para cá ou para cá, vai ser o peso, tá bom? Esse cara aqui tem massa maior, portanto é o vencedor. O sentido do movimento vai ser esse. Deixa eu me escrever esse daqui. Alguma dúvida aqui? Obrigado. Apenas para efeito de comparação, eu, Henrique, vou desenhar aqui A e B, tá bom? Muito bem. Para baixo, o que que eu tenho? Eu tenho peso de A. O peso de A, ele puxa, obviamente, o bloco B. Com que força? Com uma força de tração. Mas para cada ação tem uma reação igual no sentido contrário. Observem que aqui o problema... Deixa eu apagar isso aqui rapidinho. Ele já chama essa tração de tração 1, tá bom? E não esqueça que no meu desenho que eu, Henrique, fiz, por enquanto eu não achei ainda a tração 2. Depois a gente se preocupa com ela, tá? Ah, sim, e para terminar, para baixo, óbvio, eu tenho peso de B. O cara está pendurado, né? Como é que eu faço isso? Eu tenho que escrever, letra A, eu tenho que escrever uma equação para cada bloco, onde a primeira equação tem a ver com o bloco da força principal. A força principal é aplicada aqui no bloco A. Então vai ficar como? Vai ficar peso de A menos tração é igual a massa de A multiplicado pela aceleração. Quem é o peso de A? Eu vou fazer aqui a parte, tá? Peso de A é massa de A multiplicado pela gravidade. Peso de A é massa de A, que é 3, multiplicado pela gravidade, que é 10. Peso de A vai ser igual a 30 newtons. O peso de B é igual a massa de B multiplicado pela gravidade. Peso de B é massa de B, que é 1 multiplicado pela gravidade, que é 10. Peso de B vai ser igual a 10 newtons. Fazendo o cálculo aqui, quem vai ser o peso de A? O peso de A é igual a 30. Ah, desculpa, né? Não falta terminar aqui. Pronto, o A já foi, né? O bloco B agora, vai ficar como? Não esquece que aqui é positivo, tá bom? E para cá é o quê? Negativo, sentido contrário ao movimento. Então vai ficar como? Tração menos peso de B é igual a massa de B multiplicado pela aceleração. Cortes simétricos. Vai ficar peso de A
menos peso de B é igual ao somatório das massas. Massa de A mais a massa de B multiplicado pela aceleração. Quanto que é o peso de A? 30. Quanto que é o peso de B? Vale 10. Quanto que é a massa de A mais a massa de B? Vale 3 mais 1, que é 4, multiplicado por aceleração. Isso aqui vai dar 20 dividido por 4. Essa aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Isso foi fácil. Letra B. Ele quer saber as trações T1 e T2. A T1 é a tração T que eu descobri aqui. Então, basta usar uma das equações. Eu vou usar essa de baixo, tá bom? T1, porque é a tração T1, menos peso de B é igual a massa de B multiplicado pela aceleração. Quanto que vale a tração T1? Boa pergunta, né? Quanto que vale o peso de B? O peso de B vale 10, a massa de B é 1 multiplicado pela aceleração, que é 5, essa tração 1 é igual a 15 newtons. Beleza. Quem é a tração 2? A tração 2, pessoal, é a tração que suporta esse fio e esse fio. De novo, a tração 2 é a tração que suporta esse fio e esse fio. Portanto, a tração 2 é igual a 2 vezes T1. Vocês entenderam o que eu falei? A tração 2 é 2 vezes T1, porque são 2 fios. Então, a tração 2 é igual a 30 newtons. Moleza, não é mais fácil do que isso? Só empurrar bêbado em ladeira. Entendido? Eu não posso falar. Quando ela está aí. Essa questão da FUVESP eu quero fazer com vocês porque ela é bem simples, mas ela é fácil de confundir, tá bom? É bem rapidinho ela. P248. Gabriela, você está me ouvindo bem? Tá com alguma dúvida, querida amiga? Pode falar, tá? Durante a aula. Não tem problema não. Não, professor, obrigada. Ele fala o seguinte, nessa questão P248, ela pode complicar um pouco, mas não é nada demais. Observe aqui o seguinte. As figuras mostram 2 arranjos A e B de polias, construídos para erguer um corpo de massa igual a 8 kg. Despreze as massas das polias e da corda, bem como os atritos. Calcule quanto que vale a força de A e a força de B em newtons necessárias para manter o corpo suspenso e em repouso nos casos abaixo. Pessoal, é bem simples aqui. Quanto que vale a força de A nesse caso? Presta muita atenção aqui, olha, presta muita atenção. A massa do corpo, ele falou que é 8 kg. Significa que o peso dessa massa M é a massa M multiplicado pela gravidade, ou seja, esse peso de M é massa M, que é 8, multiplicado pela gravidade, que é 10. Esse peso de M vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 80 newtons. Então, bem aqui, eu tenho o peso de M. Bem aqui, eu tenho o peso de M. Então, o que acontece aqui? Eu tenho vetores aqui, ação-reação, né, que a gente chama aqui, eu tenho uma força F. Eu vou ter que jogar para cá. Então, aqui eu vou ter uma força de tração, e para cá eu vou ter uma outra força de tração, que vai ter outra força de tração aqui. Como eu já falei 1000 vezes para vocês, essas forças elas se dividem. Então, se aqui é 80 newtons, aqui é quanto? 40, e aqui é quanto? 40. Só que essa daqui, ela não está sendo pendurada, ela está ligada exatamente no fio, no mesmo fio, tá vendo? Então, aqui também vale quanto? Vale 40, porque vai dividindo aqui. Então, no final das contas, a força que ele está atuando aqui, essa força F, é essa força, mas essa força, que vai dar quanto? Vai dar 80 newtons, ou seja, direto. É diferente do B, porque o B, o que eu tenho? Quais são as forças aqui atuando em B? Aqui, ó, aqui força de peso, né? Força de peso de M. E aqui eu tenho tração e tração.
Eu sei de uma coisa, aqui tem que ser 40 e aqui tem que ser 40. Por que que tem que ser 40? Porque eles estão dividindo as forças e ela está vindo para cá, no chão. E a outra está vindo para a mão do rapaz aqui. Ou seja, a força de B vale quanto? 40 newtons. Essa é a diferença. Então, todos esses casos aqui de polia, é só verificar as forças que estão sendo divididas dentro do sistema, tá bom? Esse próximo caso que eu vou explicar chama-se caso do elevador, que é o caso mais famoso de física. Aliás, bora fazer 249 primeiro, tá bom? Vocês já andaram, todo mundo que já andou de elevador, lógico, né? Vocês perceberam aquele mal-estar que dá na barriga quando você está no elevador? Quando é que a gente sente esse mal-estar, Melissa? Também. Mas eu vou te dizer, Henrique, eu só sinto esse mal-estar em 2 momentos. Quando o elevador está começando a se movimentar e quando ele está parando de se movimentar. Porque enquanto o elevador está subindo, você sente que ele está subindo? Poxa, o teu elevador está muito irregulado. Eu estou falando isso porque quando o elevador ele está subindo, apenas subindo, ele está em movimento uniforme. Ou seja, não tem aceleração. O que significa isso, movimento uniforme? Mas quando ele está começando a se movimentar e quando ele está parando, ou ele vai acelerando ou vai retardando. Tá entendendo? Então tu sente aquele negócio, a desaceleração. Uma pessoa no elevador, deixa eu fazer um desenho aqui, tá bom? Tá aqui, eu vou te desenhar aqui, Melissa, no elevador, tá? Pronto, você, Melissa. Ok? Então, para baixo, o que eu tenho? A força-peso. E aqui o cabo com que força? Com uma força de tração. Alguma dúvida? Beleza. Letra A, o que ele quer saber? No elevador de massa igual a 1.000 kg, atuam unicamente a força de sustentação do cabo, ou seja, tração, e o peso. Adote gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine a intensidade da força de sustentação do cabo, ou seja, determine a tração quando o elevador, letra A, sobe em MU, letra B, sobe em o movimento uniformemente acelerado e sobe uniformemente retardado. Olha, na letra A é fácil, né? Como é que é a fórmula? Ele sobe. Se ele sobe, não riam, tá? Ele vai para cima, tudo bem? O que significa isso? Que esse vetor é o quê? Positivo e esse vetor é o quê? Negativo. Vai ficar como cálculo? Tração menos peso tem que ser igual a massa vezes aceleração. Só que se ele estiver em MU, Melissa, o que significa isso? Então, 0 multiplicado por alguma coisa é quanto? 0. Então, tração vai ser igual a quanto? Peso. Então, essa tração é igual ao peso, que é 1.000 kg multiplicado pela gravidade, que é 10. Tração igual a 10.000 newtons. Alguma dúvida que eu não escrevi aqui? Letra B. Ele sobe acelerado. O que significa subir acelerado? Significa que sua velocidade ela está aumentando com o passar do tempo. Sua velocidade está aumentando com o passar do tempo. Ou seja, quem está ganhando, a tração ou o peso? Fala. A tração. Então, qual vai ser a fórmula? Vai ser tração menos peso igual a massa vezes aceleração. Tração menos o peso, que é 10.000, é igual a massa do elevador, que é 1.000, multiplicado pela aceleração, que é 2. Essa tração vai ser igual a quanto? 2.000 mais 10.000. Essa tração vai ser igual a 12.000 newtons. Beleza aqui? Letra C. Ele sobe uniformemente retardado. Uniformemente retardado, pessoal, significa que ele está desacelerando. Por que ele está desacelerando? Porque quem está ganhando? O peso ou a tração agora? O peso. Entendido? É como se estivesse carregando uma coisa bem pesada, Melissa, subindo. O que está te pedindo de ir mais rápido? É o peso.
Como é retardado, significa que o peso está ganhando. Então, quando for escrever o vetor, vai ficar como? Peso menos tração é igual a massa vezes aceleração. Então, peso é igual a quanto? 10.000 menos tração é igual a massa, que é 1.000, vezes a aceleração. Essa tração vai ser igual a quanto? Ah, que é 2. Vai ser 2.000, vai ser menos 8.000. Tração igual a 8.000 newtons. Alguma dúvida aqui? Só um minuto, por favor. Olá, senhora, boa tarde. Ele está perdendo uma aula maravilhosa aqui de física, tá bom? Aula importante da prova. Eu fiquei preocupado agora. Era aula de revisão para a prova. É mentira, só para deixar mais nervoso lá. Há alguma dúvida aqui? Eu queria fazer essa P250, que ela fala de um conceito muito interessante dentro de física, né, que é o peso aparente, né? Ainda com... Você já viram aqueles casos... Não, lembra do astronauta que está no espaço? Parece que ele está flutuando, né? Ele não está flutuando. É um negócio chamado imponderabilidade. É quando o astronauta ele está eternamente em queda livre ao redor da Terra. E, nesse caso, o peso dele é nulo. Acontece que, sob dadas situações, nosso peso também pode anular. O Guilherme, ele falou uma coisa importante hoje. De verdade. Ele falou que quando o cara desce uma ladeira, ele sente a mesma sensação do elevador. Sabe por quê, pessoal? Ele sente a diminuição do peso dele, é chamado peso aparente. Observe essa questão aqui, olha. Um homem de 70 quilos está em cima de uma balança dentro de um elevador. Determine a indicação da balança nas seguintes situações. Letra A. Amanhã a gente vai ter aula online, tá? Ele vai poder participar. Quarta-feira, aula presencial, querida. Letra A. Determine qual a indicação na balança nas seguintes situações. O elevador, ele sobe acelerado com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber quanto que vale a força normal em cada caso. Quando o elevador ele está subindo, eu vou fazer um detalhe bem aqui, tá? Quando o elevador está subindo, é soma. Quando o elevador está descendo, é subtração. Quando o elevador está em movimento uniforme, não tem reação de peso. Se você estiver num elevador com defeito, claro, né? E ele é puxado em altíssima velocidade para cima, tu vai sentir comprimir no chão. É como se teu peso aumentasse. Ou seja, vai ser teu peso mais a força resultante, que é a massa vezes a aceleração. Respira. Se o elevador estiver descendo acelerado, vai ser teu peso menos a força resultante, que é a massa vezes a aceleração. O portal, o cabo do elevador não tem força de reação, entendeu? Então o peso vai ser igual a zero. Antes de morrer, você vai se ver flutuando dentro do elevador. É sério. Por exemplo, um dos meus sonhos, quando for para os Estados Unidos, que fica lá na Flórida, tem um voo da NASA que eles fazem lá. Esse voo chama-se Gravidade Zero. Ele custa R$10.000. Custa $2.000, mesmo vocês já fizeram a conta, né? Quanto que vai dar. Nesse voo, o avião sobe, e depois ele embica na direção do chão. Durante 3 minutos, você tem a sensação de flutuar. Vocês procuram na internet, é maravilhoso isso daí. Eu vou fazer isso. Entendeu? Se vocês puderem ir lá, vão. Deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo, você flutuar. Porque quando você flutua, não tem força normal, porque a força normal é a força resultante com o chão.
E como não tem a força resultante, quanto que vale o teu peso nesse caso? 0. Aí tu tem a sensação, porque está caindo, né? Tu tem a sensação de estar flutuando. Depois você procura aí na internet. Letra A. O elevador está subindo. Quanto que vale a força normal? A força normal vai valer quanto? Vai ser o quê? O peso mais a força resultante. A força normal vai ser o peso do cidadão. Para fazer de cabeça, tá? 70 quilos, 700 newtons, né? Mais a força resultante. O que é essa força resultante? Isso aqui é massa vezes aceleração. Quanto que é a massa do homem? 70 vezes a aceleração, que é 3. Essa força normal vai ser igual a quanto? Vai ser 910 newtons. Letra B. O elevador está subindo com velocidade constante de 2. Então vai ficar como? Vai ficar peso mais força resultante é igual a massa vezes aceleração. Só que nesse caso, a aceleração vale quanto? 0. Então a força normal é igual ao próprio peso. A força normal vai ser 700 newtons. É isso que vocês sentem quando o elevador está subindo. Quando ele está subindo, acabou a pressão com o chão, porque está a velocidade constante. Letra C. O elevador descendo. A força normal vai ser o peso menos a força resultante. A força normal vai ser o peso, que é 700, menos a força resultante, que é 210. Essa força normal vale quanto? 590 newtons. E, finalmente, a letra D. O elevador caindo em queda livre, a força normal é igual a quanto? 0. É imponderabilidade. Pessoal, vamos dar uma parada aqui. Depois a gente continua nisso, tá bom? O exercício. Ainda tem os mais... Esses aqui são os básicos, tá? A gente ainda vai ver o chamado Só Jesus na Minha Vida, tá bom? Que são os melhores. Deixa eu parar aqui rapidinho.